O episódio começa com a cidade de Nova York sendo atacada mais uma vez e hoje os novos Vingadores terão que salvá-la de uma ameaça extremamente poderosa. Miss Marvel e Capitã Marvel mal podem acreditar no que estão vendo. É o próprio Cerberus, guarda do outro mundo, que está destruindo tudo. Capitã Marvel parte pro ataque pra cima dele e discute com o Pantera Negra para decidir qual seria a melhor estratégia, mas os dois parecem não chegar a um acordo. Ele quer que a mulher atraia os Cerberus para onde estão os outros novos Vingadores, mas ela não tenta fazer isso. Na verdade, Capitã Marvel atrai os Cerberus até onde está a Miss Marvel, e o Pantera Negra diz que isso não vai funcionar e imediatamente chama o Homem-Formiga e a Vespa. Eles vão colocar o plano B em ação. Na frente da Miss Marvel aparecem o Homem-Formiga e a Vespa com seu exército de insetos. Eles incomodam muito os Cerberus, mas não é o suficiente para impedi-lo. Lá do alto de Nova York, então, o Visão resolve fazer alguma coisa. Ele converte seu corpo para um modo de alta densidade e vai cair como uma bola de canhão em cima dos Cerberus. Só que nesse momento, a Capitã Marvel resolveu também ir para cima dos Cerberus e o próprio Visão acabou caindo nas costas dela. Como os Vingadores foram derrotados, Pantera Negra vai ter que usar o plano C. Ele mesmo vai combater os Cerberus, mas antes mesmo que consiga, alguém o impede. Era o próprio Hércules, príncipe do poder. Ele parte para cima dos Cerberus e o empurra para dentro de um gigantesco prédio com toda facilidade. O impacto foi tão grande que o prédio vai cair e os Vingadores agora vão ter que se juntar para impedir essa queda, afinal tem pessoas lá dentro. Visão e Capitã Marvel conseguem segurar por um tempo, mas eles ainda precisam da ajuda da Miss Marvel, que estica suas pernas para ajudar e conseguem botar o prédio de volta no lugar. Hércules então é enviado voando pro lado de fora e vai continuar no combate contra os Cerberus. Por sorte, Hércules possui um objeto letal que com apenas um golpe faz os Cerberus sentir muita dor e chorando, ele volta pro outro mundo. Quando se reúnem, o próprio Hércules fala que às vezes a única maneira de lidar com um cão tão feroz é lhe acertando bem na ponta do nariz. Os Vingadores ainda não sabem quem ele é e Hércules se apresenta como o príncipe do poder, Leão do Olympus, o maior de todos os Argonautas. Capitã Marvel mal pode acreditar que Hércules simplesmente apareceu do nada enquanto eles estavam sendo destruídos por aquele cão, e o Pantera Negra continuou dizendo que eles estariam bem se a Capitã Marvel escutasse aos seus planos e às suas ordens. Hércules continua tentando se apresentar, mas eles simplesmente o ignoram para continuar a discussão. Como estava muito chato, Hércules então teve que interromper os dois para perguntar onde estão os Vingadores, pois ele quer conversar com eles, e todos ali se apresentam como os próprios Vingadores. Hércules só pode rir da cara deles, ele não acredita nisso, mas como percebe que eles falaram sério, Hércules pede para conversar com o líder do grupo, e a Capitã Marvel e o Pantera Negra falam ao mesmo tempo que são os líderes. Parece que eles não conseguem decidir quem é o líder de verdade, e Hércules fala que mesmo que o povo dele tenha inventado a democracia, um time de verdade precisa de um líder. Como eles ainda não conseguiram decidir, Hércules então resolveu ajudá-los. Ele pode se tornar o novo líder dos Vingadores. Segundo o Pantera, eles não podem continuar conversando ali no meio da rua, e todos vão direto até a embaixada de Wakanda. Hércules fica em choque com toda a tecnologia lá dentro. Ele não imaginava que dava para assistir lutas tão interessantes nessa tal de televisão. Homem-Formiga achava que o Hércules devia estar acostumado com coisas muito belas lá do Olimpo, mas o próprio Hércules fala que mesmo que tenham coisas maravilhosas lá, tudo é muito triste e cinzento. Rapidamente a Capitã Marvel vem chamar os Vingadores para uma reunião e o Hércules manda todos irem enquanto ele assiste TV e vai se juntar a eles na próxima reunião. Pantera Negra não entende isso e o Hércules diz que é claro, ele vai entrar nos Vingadores e precisa participar das próximas reuniões. Miss Marvel mal pode acreditar que o Hércules de verdade vai entrar para os Vingadores, mas vemos logo em seguida na reunião que o Pantera Negra não quer isso. Segundo o Visão, as análises indicam que o Hércules é tão forte ou talvez ainda mais forte do que o Thor e o Hulk. Ele seria uma boa adição para o time dos Vingadores, mas segundo o Pantera Negra, Hércules não consegue se controlar. Ele causou metade dos danos hoje lá na cidade, e o Homem-Formiga tenta argumentar que foi o monstro que causou o dano, não o Hércules. Talvez alguém tão forte quanto ele seja muita ajuda contra outros vilões super poderosos. Todos querem votar para decidir se permitem o Hércules de entrar nos Vingadores, mas o Pantera Negra fala que essa não é uma decisão para a votação. Ele comanda que o Hércules não vai entrar, mas a Capitã Marvel fala que ele não está no comando do time. Os dois começam a discutir para saber quem é que manda mais ali nos Vingadores, e para tentar conseguir comandá-los, o Pantera diz que é rei. Além disso, tem o maior intelecto daquela sala. Todos estão ficando envergonhados ao redor dos dois, e o Homem-Formiga não entende qual o problema que o Pantera Negra tem com o Hércules. Eles podiam dar uma chance
chance pro Deus provar que pode entrar pros Vingadores. De repente, uma música começa a tocar. Visão atravessa o piso de cima e vai ver o que estava acontecendo. Logo depois, os outros Vingadores também se juntam. Quando eles chegam, Visão estava usando um chapéu gigantesco e o Hércules também. Ele encomendou muitas pizzas, está fazendo uma festa para comemorar sua entrada nos Vingadores. Pantera Negra diz que não é assim que os Vingadores fazem as coisas, eles nunca dão festas, mas segundo Hércules, Tony Stark dava as melhores festas de todas. De repente, tudo começa a ser destruído. Uma gigantesca hidra de 4 cabeças brotou ali na base dos Vingadores. E o Pantera fala que é por isso que eles não podem dar festas. Ele então manda todo mundo se separar e esperarem até descobrir com o que estão lidando. E enquanto se defende, o Visão fala que essa é uma ameaça fora do comum e precisa analisá-la melhor. Só que segundo a Miss Marvel, tem uma gigantesca cobra os atacando. Essa é a análise que eles precisam. Vespa e Homem-Formiga tentam atacar a gigantesca hidra, mas não funciona. Eles quase são devorados. E de repente, Hércules sai correndo dali. Capitã Marvel se pergunta para onde ele está indo. Todos estão batalhando contra a hidra e ele simplesmente sumiu. Mesmo assim, os Vingadores conseguiram derrubá-la. Parece que eles venceram. Só que não. A hidra começou a multiplicar suas cabeças e pegou todo mundo. Por sorte, Hércules retornou com seu gigantesco martelo e com uma pancada conseguiu fazer a hidra simplesmente evaporar. Ele então explicou para todo mundo que aquela é uma hidra e foi enviada de volta para o submundo pelo próprio Hércules e os Vingadores. Agora não tem mais jeito, eles vão ter que permitir que o Hércules entre para os Vingadores e segundo a Miss Marvel, agora eles têm o próprio Thor. Hércules, entretanto, não gosta muito disso, ele não é asgardiano. O povo do Thor é chato, estão sempre com cara de tristes, enquanto ele e os olimpianos estão sempre felizes, prontos para uma batalha. Miss Marvel também está em choque, pois Hércules tem seu próprio Mjolnir. Capitã Marvel, percebendo que o Pantera está com cara de triste, vai falar para ele que o Hércules acabou de derrotar a Hydra, ele será uma boa adição ao time, mas o Pantera ainda não acredita nisso. Segundo o homem, o assunto dos Vingadores é proteger o planeta Terra, mas o Hércules acha que isso é apenas um jogo. Os dois então são interrompidos pelo próprio Hércules, que chamou a Capitã Marvel para uma queda de braços. A mulher ficou extremamente animada e partiu para o combate contra ele, mas aí o Pantera Negra disse que enquanto isso, ele vai até o centro de comando tentar arranjar um padrão para esses ataques de monstros, e essas palavras chamam a atenção do Hércules. Ele então sai correndo e tenta distrair o Pantera Negra, dizendo que está ali e vai poder proteger todo mundo contra essas bestas. Assim que elas aparecerem, irão ser eliminadas, mas o Pantera não gostou disso, como ele sabe que outras bestas vão aparecer. Hércules está começando a se enrolar, e como o Pantera não cai em nenhuma de suas conversinhas, ele começa a dizer que o Pantera parece até seu pai, o Zeus, todo chato e cheio de regras. Sem outra escolha, ele começa a diminuir o Pantera, dizendo que ele mesmo, Hércules, é um deus, enquanto o Pantera é apenas um mortal, mas é arremessado pelo rei de Wakanda. Pantera quer saber o que ele está fazendo ali de verdade e o que ele tem a ver com esses monstros, mas Hércules parte para cima dele e o arremessa com toda a facilidade. O deus está pronto para mostrar para ele o verdadeiro significado da força, até que tudo começa a tremer. Alguém diz que sabe que o ladrão está lá dentro. Hércules não gostou de ouvir isso. Todos partem para o lado de fora e lá em cima dos Cérebros estava um deus que se chamava Irmão do Hércules. Na maior cara de pau, Hércules se aproxima para perguntar o que seu irmão está fazendo em Nova York, e logo aquele deus se apresenta como Ares, o príncipe da guerra. Hércules o manda ir embora, a massa da guerra é dele e seu irmão vai ter que voltar pro Olympus, mas Ares não vai fazer isso. Ele diz que ninguém rouba nada dele, especialmente algo tão poderoso quanto a massa da guerra. Hércules é um ladrão e Ares manda todos os mortais saírem de sua frente, pois ele vai levá-lo até o Olimpo. Pantera, entretanto, não vai fazer isso. Mesmo que ele queira se livrar do Hércules, eles não podem simplesmente entregá-lo. Devolver a massa talvez possa acontecer, só que Ares não quer nem conversar e parte para cima dos Vingadores. Ele começa a derrubá-los um a um, até com extrema facilidade, enquanto Hércules tem que fugir dos Cérebros, mas acaba sendo pego e o cão o derruba com facilidade. Ares estava lá descendo o cacete nos Vingadores e mal pode acreditar que esses fracotes são os Vingadores do planeta Terra. Assuntos com os deuses são além da capacidade deles e Ares então abre um portal direto pro Olimpo. Cérebros já pegou o Hércules e juntos eles vão até lá. Visão achou estranho, pois depois de passarem, o portal continuou aberto e a Capitã Marvel quer resgatar o Hércules, mas o Pantera tenta impedi-la. Eles não devem se envolver, afinal isso é assunto dos Olimpianos. Mas segundo a Capitã Marvel, o Hércules é um dos Vingadores e precisam ajudá-los. Pantera não acha que o Hércules seja um Vingador só porque foi convidado até a mansão, sem contar que ele subtraiu algo do Ares. Capitã Marvel ainda
ainda assim acha que tem alguma coisa acontecendo, e o Pantera Negra resolve confiar nos instintos dela, dizendo que mesmo que o Hércules não seja um Vingador, a Capitã Marvel é uma Vingadora e todos vão ajudá-la. Os Vingadores então passam pelo portal e chegam até o Olimpo. Eles ficam em choque, o lugar é muito belo, mas logo são recebidos pelo Ares. Hércules está todo amarrado a seus pés e Ares diz para todos que mortais não podem pisar no Olimpo, eles terão que ser eliminados por isso. Capitã Marvel então pergunta o que ele quer com aquela massa e também o que vai fazer com Hércules. Segundo Ares, seu irmão é um ladrão, subtrair sua massa foi um crime muito pesado. Além disso, aquela massa é a chave para abrir o Tártaros. E é isso que o Ares faz. Uma gigantesca porta se abre ali no meio do lugar onde eles estão, e Ares conta que chamou diversas criaturas para encontrar seu irmão em Nova York, mas agora ele vai chamar a pior de todas lá do submundo e enviá-la direto ao planeta Terra. Foi por isso que ele deixou o portal aberto. Ares vai eliminar todos no planeta Terra como punição por terem ajudado o Hércules, e a criatura que irá fazer isso é o próprio Kraken. O gigantesco monstro então aparece ali vindo direto do Tártaros e os Vingadores querem combatê-lo. Pantera Negra escuta os conselhos da Capitã Marvel pela primeira vez, mas o Ares sabe que eles não têm a menor chance de vencer o Kraken. Em seguida, ele vai ao planeta Terra e destruirá todo mundo. Essa é a punição pelo desrespeito do Hércules, e vemos que o deus ficou em choque. Ele quebrou suas correntes com toda a sua força e partiu para cima do Ares. Capitã Marvel e Pantera ainda discutiam para saber o que vão fazer com o Kraken, mas o Pantera quer parar o Ares. Por causa disso, eles resolvem se dividir. Pantera se junta ao combate contra o Ares para ajudar o Hércules, que estava entrando no cacete. O combate entre os três é impressionante. Hércules remove um gigantesco pilar para acertar o Ares, mas também não funciona. Eles precisam lutar de maneira mais inteligente e pegar algum objeto letal lá do baú da guerra do Ares. Enquanto isso, os outros Vingadores tentavam segurar e derrotar o Kraken, mas o monstro é poderoso demais para eles. Nem mesmo os ataques da Capitã Marvel surtem efeito. O máximo que eles podem fazer é impedir o gigantesco monstro de se mover e atravessar o portal. Homem-Formiga tenta invadir o corpo do monstro para fazer alguma coisa, mas parece que não vai funcionar. Para piorar a situação, Capitã Marvel percebeu que mesmo que eles empurrem o monstro de volta para o buraco, eles não podem fechar o portão sem a massa da guerra. E nesse momento, entendeu a genialidade do Pantera. Ele entrou para ajudar o Hércules para poder pegar a massa. O próprio Pantera então abriu o baú e pegou um certo objeto letal para ajudar o Hércules. O deus entrou no cacete, mas Pantera conseguiu segurar Ares pelas costas utilizando aquele objeto letal e os dois derrubaram o Ares. Agora com sua massa, Hércules quer derrubá-lo, mas é derrubado em seguida e recebe muitos golpes do Ares. Por sorte, ele foi salvo mais uma vez pelo Pantera com um ataque pelas costas, e Hércules se levanta para ir buscar a massa da guerra e escapar daquele lugar, deixando o Pantera para trás. Ele, entretanto, bateu de frente com a Miss Marvel, que falou que isso é algo terrivelmente vergonhoso de se fazer. Se ele quer ser chamado de Vingador, Hércules deve voltar imediatamente e ajudar o Pantera Negra. Além disso, tem que deixar a massa da guerra com ela para poder ajudar a Capitã Marvel. Hércules obedece suas ordens. A massa, que ele segurava com toda facilidade com apenas uma mão, é extremamente pesada para Miss Marvel, que mal pode carregá-la. Ares estava prestes a tirar a vida do Pantera Negra, mas foi salvo pelo Hércules, que voltou para ajudá-lo. Juntos, eles vão combater o deus da guerra, e Hércules consegue desmaiá-lo com uma boa pancada. Lá fora, os Vingadores estavam quase puxando o monstro para dentro do buraco, e a Capitã Marvel deu o último golpe. O Kraken caiu lá de volta para o submundo, mas ainda está tentando voltar. Eles têm que travar o portão. Pantera e Hércules amarraram o Ares com uma corrente, e o Hércules o arremessou até o buraco do Kraken. O deus acertou a criatura e o empurrou lá pro fundo. Agora sim, os Vingadores fecharam o portão e, utilizando a massa da guerra, Miss Marvel conseguiu cobri-lo completamente. Ares ficará preso com o Kraken para todo o sempre. Depois de resolver o problema, o Pantera Negra falou que ainda não é amigo do Hércules, mas agora pode aceitá-lo como um Vingador. Só que o Hércules não quer mais. Ele diz que ainda tem que aprender muito sobre responsabilidade e vai deixar o convite para depois. Agora eles têm que decidir quem é o líder dos Vingadores, mas todos falam que, na verdade, o Pantera Negra lidera as estratégias e a Capitã Marvel lidera o combate. Juntos, eles formam um time perfeito. Depois de tudo isso, Hércules teve que limpar a bagunça lá na embaixada de Wakanda e o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!